Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje, a aula 16, a gente vai continuar o estudo dos limites, de funções de duas variáveis. Nessa aula, eu vou resolver exemplos, basicamente, com vocês, tá? Vou fazer um exemplo de cálculo de limite por definição, tá? E os outros vão ser basicamente provar que alguns limites não existem, tá? Então, vamos lá. O primeiro limite aqui, ó, a gente vai calcular dessa função. Se olhar, essa função é racional, né? Então, ela está bem definida. Nos pontos em que ela está definida, né? É fácil calcular o limite. Isso é só substituir os valores x e y. Agora, se você olhar o domínio dela, o único ponto que não faz parte do domínio é a origem, né? Que é o que vai zerar, né? O denominador aqui. Ou seja, o limite interessante mesmo que a gente tem que calcular aqui é quando o par x e y tende à origem, tá? A gente tem que fazer aqui mostrar que esse limite não existe. Ou seja, o limite dessa função, quando x e y tende a 0, 0, não existe. E na aula passada eu comentei com vocês, né, que uma maneira de provar que limites não existem é um modo que é análogo que a gente faz lá em cálculo 1, que é provar que os limites laterais não existem, né? Acontece aqui, ó, a noção do limite lateral, ela é um pouco diferente, né? Porque, ó, eu quero calcular o limite dessa função, né? Ó, o plano é o domínio, o plano menos o ponto A aqui, né, que é a origem, é o domínio daquela função. Então a gente tem que calcular o limite quando eu pego o ponto x, y tendendo ao ponto, esse ponto aqui, né, a origem. Como funciona? Aqui não faz sentido falar em limite lateral, porque a direção de aproximação ao ponto A, existem infinitas maneiras de se aproximar, tá? Mas a ideia que a gente usava lá em cálculo 1, né, dos limites laterais, continua válida aqui. A gente vai pegar duas direções de aproximação distintas e mostrar que os limites em por cada um desses dois caminhos, vão ser diferentes. Se a gente fizer isso, a gente mostrou que o limite não existe. Que é análogo ao que a gente faz lá em cálculo 1, né? Lá você pegava o limite da direita, o limite pela esquerda. Se eles fossem diferentes, o limite não existe, né? Aqui também. A diferença aqui é que você vai ter que encontrar dois caminhos, tá? Existem infinitos, né? Nós vamos encontrar dois, de modo que o limite, né, por cada um desses caminhos dê um valor diferente um do outro, né? Então vamos denotar essa função por f de xy. Então f de xy é a função x quadrado menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. O primeiro caminho que a gente vai considerar é ao longo do eixo x. Tá? Vamos pegar pontos aqui no eixo x. Ou seja, eu tenho que pegar o caminho de todos os pontos xy, o R2, para os quais. Vou colocar de azul aqui, ó. Então, esse caminho azul a gente vai utilizar, tá? São os pontos do plano, né? Que tem coordenada nula, tá? Então, todo ponto aqui nessa reta azul, ele é da forma x, 0. Onde x está percorrendo todo o conjunto dos números reais, tá? Então, a gente vai calcular o limite daquela função quando x e y se aproxima da origem, só que esse ponto x e y vamos pegar sempre nessa reta. Né? Então, olha só o que vai acontecer. Primeiro, eu vou usar a nomenclatura do livro, tá? Nós vamos nos aproximar da origem ao longo do eixo x.
ou seja, ao longo do seguinte caminho, C1, que eu vou chamar, que é o conjunto dos pontos da forma x0, em que x é um número real qualquer, tá? O C1 é essa reta azul aqui, tá? Que é o eixo x. Esse fato a gente ilustra na hora do cálculo do limite da seguinte maneira. A gente vai calcular o limite de f de x e y, né? Quando x e y converge para 0, 0. Se você olhar, esse caminho é o conjunto de todos os pontos do plano, tais que y é igual a 0. Tá? A gente vai colocar assim, ó, y tem que ser igual a 0. Isso aqui está me dizendo que eu estou calculando o limite da função quando x e y tende a 0, 0, né? A origem, por esse caminho aqui. Tá? Esse aqui vira é o limite. Bom, por enquanto só vou copiar, tá? Vou colocar a função aqui, é x² menos y ao quadrado dividido por x² mais y ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. O que acontece essa função? Agora a gente vai substituir primeiro y pelo número 0, tá? Porque os xy que nós estamos pegando, né, são todos da forma x0, tá? Então na função onde tem y vai aparecer 0, tá? Então a função vai ficar x² menos 0 ao quadrado dividido por x² mais 0 ao quadrado. Se você olhar para a expressão aqui, ó, se tornou uma função de uma variável, tá? Então aqui eu posso enxergar como um limite de uma variável x, tá? Então agora ficou um limite como a gente calculava lá em cálculo 1, de x² dividido por x². X² dividido por x² é 1, e o limite da constante é a própria constante. Então esse limite dá 1. Agora, eu quero provar que esse limite não existe, né? A gente tem que encontrar outro caminho e vamos fazer o mesmo cálculo, tá? Só que agora utilizando outro caminho, tá? Se eu chegar no resultado que o limite é um número diferente de 1, provei que esse limite não existe, tá? E o caminho que a gente vai pegar, a gente usou primeiro o eixo y, x, né? Agora a gente vai usar o eixo y. Para aproximarmos da origem, tá? Agora a gente vai se aproximar da origem, pegando pontos x, y, que estão sobre essa reta vermelha, sobre esse caminho aqui, tá? Aí note que os pontos aqui, ó, são da forma 0y, né? Então você pode dizer que esse caminho é caracterizado pela expressão x igual a 0, né? É o conjunto dos x, y, R2, tais que x igual a 0. Então, vamos lá. Agora, vamos nos aproximar da origem ao longo do eixo y. Isto é, ao longo desse caminho que eu vou chamar de C2, que é o caminho formado por todos os pontos da forma 0y, em que y é um número real, tá? Então a gente vai calcular aqui o limite de f de x e y, né? Em que x e y converge a 0, 0.
E o xy está no caminho C2, ou seja, o x é zero agora. Aí o cálculo é análogo ao que a gente fez aqui, né? Vai virar de novo um limite de uma função de uma variável que todo mundo sabe fazer, né? Então isso, vamos lá, é o limite xy, quando xy tem de 0 a 0, e x é igual a zero da função x quadrado menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Agora, ó, o x é igual a zero. Tá? Então, isso aqui significa que eu estou pegando pontos x e y cada vez mais próximos da origem, tá? De modo que eu só estou pegando pontos nessa reta vermelha, tá? Ou seja, por esse caminho aqui. Então, como você está pegando pontos só naquela reta vermelha, o x, né, dos pontos, né, as abscissas são todas iguais a zero. Então, nós vamos nos aproximar da origem. As imagens desses pontos serão todas dessa forma aí. Tá, então esse aqui, ó, é uma expressão, né, é um limite de uma função de uma variável só, uma variável y. Isso aqui então é o limite de quando y tende a zero, de menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Fica limite de menos 1, né? Limite da constante, que é a própria constante. Então, olha só. Quando a gente calculou o limite dessa função pelo caminho C1, o resultado do limite é 1. E quando nós calculamos o limite, né, pelo caminho C2, né, pelo eixo y, o limite deu menos 1. Então, nós encontramos dois caminhos, tais que o limite, né, da função em cada um desses dois caminhos existem, só que são números diferentes. Portanto, o limite não existe. Então, vamos lá, como? O limite de f de xy, quando xy tende à origem pelo caminho x igual a zero, é diferente do limite de f de xy quando xy tende a 0, 0 pelo caminho y igual a zero, né? Temos que o limite de f de xy, que isso é o limite quando xy tende a 0, 0 da função x quadrado menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado, né? Então esse limite não existe. Tá? Bom, exemplo 2. Agora a pergunta. Pega essa função aqui, ó. Será que esse limite existe? Quando, de novo, xy tende à origem, né? Se você olhar aquele caso, essa função aqui, ó, o domínio dela, essa função, ela é uma função racional, tá? Que é um quociente de dois polinômios, ou de duas funções polinomiais, como se queira. E ela só não está definida na origem, né? No ponto 0, 0. Então, o único limite aqui que é meio... é o interessante, né? É olhar o comportamento dessa função na origem. Que em qualquer outro ponto é só substituir.
Tá? Por exemplo, no ponto 1, 1, você calcula o f de 1, 1, é um limite, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer é mostrar que esse limite não existe. A estratégia é a mesma do primeiro exemplo. Vamos pegar dois caminhos de aproximação na origem, para a origem, tá? E chegar em dois limites diferentes. Bom, agora eu vou fazer uma forma mais rápida, tá? O primeiro caminho de aproximação que a gente vai usar é esse aqui, pelo eixo Y. Ok? Ah, tá. Qual a dificuldade de um exercício desse tipo? É encontrar quais são os caminhos que dá diferente, tá? Ó, por exemplo, pode ser que você encontre dois caminhos que dê o mesmo limite, mas isso não garante que o limite existe, tá? Ó, note que o limite da função f de xy, quando xy tende a 0, 0, isso agora eu vou pegar por esse caminho vermelho aqui, tá? Deixa eu tirar esse ponto aqui. Pelo eixo y, né? Ou seja, são aqueles pontos do plano x, y, tais que x igual a 0. Isso é o limite de quando xy tende à origem com x igual a 0. A função é x vezes y dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Isso é o limite. Agora x igual a 0, então a função fica 0y dividido por 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui ó, virou uma função que depende de y, né? Então y é para 0. Isso aqui ó, dá 0, né? Vai ficar 0y dividido por y ao quadrado, que é 0. Então esse é o limite de um constante que é a própria constante, no caso 0. Então o limite por esse caminho dá 0. Vamos tentar calcular por esse caminho azul, igual a gente fez no primeiro exemplo. Vamos ver o que a gente vai acontecer, vai obter. Agora vamos pegar então por essa reta azul, né, que é o eixo X. Os pontos desse caminho são caracterizados pelo fato de que y é 0, né? A cota é 0. Cota não, a ordenada, né? Então esse aqui é o limite. Tá? Se você substituir a função x vezes y dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Agora, ó, como y é igual a 0, a gente está no caminho pelo eixo x, né? O caminho a gente pegou o eixo x, o y sempre vale 0. Então a função vai ficar x vezes 0 dividido por x quadrado mais 0 ao quadrado. Então, igual ao caso acima, isso vai ser o limite de 0. Quando y tende a 0. Ah, aqui em cima, você não precisa mais falar do x, né? Porque sumiu ele. Ou, não precisa falar do y, né? E aqui também é x, né? Limite de 0 é 0. Tá? Então, encontramos dois caminhos. Tá? Quando eu calculo o limite, vai dar 0. Isso, agora, para lembrar, isso não garante que o limite da função existe, tá? Não basta eu pegar dois caminhos distintos e mostrar que o limite dá o mesmo por cada um desses dois caminhos.
eu tenho que, para mostrar que esse limite existe, você teria que provar que o limite é o mesmo pelos infinitos caminhos possíveis. Por todos aqueles caminhos, são infinitas possibilidades, né, de caminhos de aproximação que eu posso pegar para o ponto aqui, tá? Aqui só vai ser para 2. Então, se dá o mesmo valor, não posso concluir que o limite existe por dois caminhos, tá? Esse negócio dos caminhos, pegar dois caminhos e concluir alguma coisa, é só quando os limites são diferentes, aí você pode concluir que o limite não existe. Vou até colocar uma observação aqui, ó. Como? Esse limite é igual, né, ao limite de fxy quando xy tende a 0, 0 pelo caminho y igual a 0, ou seja, pelo eixo x e pelo eixo y. Como os dois limites são iguais, não, tá, ó, não podemos concluir, não. Que o limite de f de xy não podemos concluir que ele existe nem que não existe, tá? Tá, então tenham sempre isso em mente. Essa estratégia de pegar dois caminhos e calcular os limites pelos caminhos para concluir alguma coisa é quando você encontra dois caminhos cujo limite não existe. Um deles o limite não existe ou os limites existindo são diferentes. Aí você pode concluir que o limite não existe. Tá? Então você não pode, por exemplo, chegar na. Se eu tivesse, por exemplo, sabe, na prova, no trabalho, fazer dois casos, deu o mesmo valor, o limite, por os dois caminhos, então o limite existe. E o limite é 0. Você não pode concluir isso. Tá? Nesse caso aqui, ó. É claro, se você começar a pegar muito caminho e ver que dá sempre o mesmo valor, você pode começar a desconfiar que o limite exista, tá? Nem sempre isso é verdade. Nesse caso aqui, não existe o limite. Vamos pegar um seguinte caminho. Vamos pegar essa reta aqui, ó. Essa reta preta aqui, ó. Vamos pegar a direção de aproximação, né? A gente vai usar o caminho formado por todos os pontos x e y do plano, tais que x é igual a y, tá? Ou seja, pensa na função de identidade, ok? Ou seja, aqueles pontos tais que y é igual a x, tá? Ou seja, os pontos da forma x, x com x real. Vamos lá, note que se eu pegar o limite de f de xy quando xy converge, tende a 0, 0 no caminho dos pontos que satisfazem a equação x igual a y, isso é o limite da função que é xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Então a gente vai fazer aqui, ó, é aplicar essa equação, né? Você coloca x, onde tem y põe x, ou onde tem x põe y, tá? Isso aqui se torna o limite. Então vai ficar x vezes x dividido por x quadrado mais x quadrado. Então, não tem y, então em vez de escrever x, y tende a 0, 0, a gente pode colocar só x tende a 0, né? Porque quando x e y vai para tende a 0, 0, tanto x quanto y tendem a 0, tá? Então esse limite vai ficar assim, ó, limite quando x tende a 0, x vezes x é x quadrado mais x quadrado é 2x quadrado.
Agora, divide aqui, né? X quadrado com x quadrado. Esse limite fica limite de meio. Limite de uma constante é a própria constante. Então, olha só. A gente conseguiu um caminho. Se calcular o limite dessa função por esse caminho dá meio. Pelo caminho, sei lá, ou da reta azul aqui, ou da reta vermelha, vai dar zero. Então, encontrei dois caminhos aqui, ó. Esse caminho e esse, cujo limite são diferentes. Existem, mas são diferentes os valores, né? Um deu zero, no outro deu meio. Então, o limite da função não existe, porque eu encontrei dois caminhos com limites distintos. Portanto, limite de f de xy quando xy tende a 0, 0, né? Pelo caminho x igual a 0. Isso é diferente do limite de f de xy quando xy tende a 0, 0 pelo caminho x igual a y. Como então esses limites são diferentes, né? Podemos concluir que o limite não existe. Tá? Só tô trocando a função aqui, tá? Então esse limite não existe. Certo? Bom, pessoal, parar esse vídeo por aqui, tá? Daí eu volto num próximo aí, resolvendo mais exemplos com vocês, ok? Até lá, então.